Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Quando eu postei o vídeo sobre o reconhecimento da íris e o perigo de vender a íris ou dados biométricos, eu tive comentários do tipo: ah, você não entende nada, você só está falando besteira, você não sabe de nada. Olha, bem que eu queria não saber de nada. Eu estava olhando as reportagens, sempre olho as notícias do Brasil, e apareceu aqui que um funcionário coletou biometria de 80 clientes da Claro para fazer falso empréstimo. E o que ele usou? Biometria. Nesse caso, a Claro vai ter que se explicar e muito provavelmente ressarcir os clientes, porque eles deixaram essa informação e a Claro se encarregou de proteger. No caso da íris, a pessoa concordava que fosse usado e não se sabe como. Então tem uma diferença bem grande. Vendo aqui, fala, a operação que criaram da polícia foi a fake metria. Mirou o funcionário da loja autorizada da Claro que coletava a biometria facial dos clientes e sempre pedia uma foto da pessoa durante a compra das linhas telefônicas. A imagem foi usada para abrir contas no nome do cliente em bancos digitais e liberar microcrédito. E o consumidor nem tinha como desconfiar, porque o que ele fazia, como toda essa gente que dá golpe, fazia quantias pequenas. Então a pessoa nem se tocava. Tinha duas situações que ele coletava a biometria. Ele tirava a foto e salvava para usar depois. Falava que deu um problema na conexão e aí ele usava o celular dele com a aplicação do banco digital já prontinha para fazer o empréstimo. Ele se aproveitava do sistema da operadora que ele trabalhava e ia pesquisar quem tinha mais crédito, porque aí ele sabia quem que ele ia atacar. Se a pessoa que não tinha muito dinheiro, não interessava para ele. E as prestações não eram pagas, é claro, né? Depois de muitos meses, o banco notificava a vítima para explicar: peraí, você não está pagando a sua dívida, quando na verdade não era a dívida da pessoa, era o cara que tinha feito o empréstimo em nome do cliente. Ele pegava empréstimo perto de 4 mil, isso daria mais ou menos o quê? 320 mil de prejuízo por baixo. E em alguns casos ele conseguiu R$500 de uma vítima e outros 5 mil. Por enquanto ninguém está preso porque isso está sendo investigado. Os golpistas eles exploram a falha do sistema dos bancos digitais. Acontece que alguns bancos digitais, o sistema de segurança deles ainda não está muito bem feito. E aí, muitas instituições bancárias, elas facilitam o cliente ter microcrédito. E aí ele se aproveitava disso, fazendo de pouquinho, tirando até que um dia o banco ia cobrar da pessoa, ela não entendia nada, começou a história toda, né? Mesmo sendo difícil de detectar esse tipo de golpe, a pessoa ainda consegue se proteger um pouco. E com essa história de biometria facial, é bom ficar sempre de olho se não está sendo usado demais. É uma questão de bom senso. Nenhum consumidor ele devia ser obrigado a dar uma foto do rosto para acessar um serviço. Então, quando você vir isso, já desconfia que ainda não existe uma lei de proteção de dados realmente potente para a biometria facial. Então, fica meio difícil, mas eu acho que um pouco de bom senso dá para perceber que, peraí, a pessoa está usando alguma coisa dela, ou não é uma coisa confiável, não tenha vergonha de falar não, e qualquer coisa contate a empresa e fala: olha, eles me pediram isso, o reconhecimento facial, de íris, tudo isso pode ser uma coisa extremamente útil, mas é uma coisa para se ter extremo cuidado, se não quiser que a conta do banco seja esvaziada. Então é tudo por hoje, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau!